Existem momentos na vida em que obedecer a Deus parece a coisa menos lógica a ser feita. E por isso, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, sobre obedecer a Deus mesmo sem entender. Seja muito bem-vindo ao Devocional Diário. Se você está chegando aqui hoje, todos os dias é postado aqui uma rápida reflexão sobre a palavra de Deus, um devocional mesmo, a palavra de Deus regando a nossa alma todos os dias. Então, caso você ainda não seja inscrito, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, considere ativar as notificações, porque todos os dias, como eu já disse, tem um devocional aqui para abençoar a sua vida. O texto que me motivou a tratar desse assunto com você é Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Pode parecer um texto um pouquinho grande, mas você vai ver que a gente vai se concentrar mais aqui nos versículos finais. O que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 5? Jesus está no início do seu ministério, e claro que logo nos primeiros momentos ali, diante dos grandes sinais, do seu ensino com poder e autoridade, as multidões iam até Jesus, e isso acontece até chegar num nível até mesmo incômodo. Olha o que diz aí o versículo 1. Diz assim, ó: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então o povo se ajunta e chega até comprimir Jesus com qual objetivo? Eles queriam ouvir. Isso aqui é muito legal, né? Eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer. E aí, no versículo 2, a história progride. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus encontra uma solução. Ele está sendo comprimido pelas pessoas na praia, e aí ele vê um barco de pesca ali, que pertencia a Simão, que é Pedro. Ele entra nesse barco e do barco fica ensinando para as pessoas que estavam na praia. Só que o texto vai mostrar para gente que esse pescador aqui, Simão, ele já estava no final da sua atividade. O texto diz que ele estava lavando as suas redes. Isso era algo que pescadores faziam após a pescaria. E lá no finalzinho, no versículo 5, fiquem tranquilos que a gente vai voltar aqui no versículo 4. A pescaria da noite anterior não tinha sido bem sucedida. Olha o que diz aqui, o que Simão fala no versículo 5. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aqui a gente tem um claro sentimento de frustração. O sentimento de Pedro aqui é um sentimento de quem trabalhou e não teve resultados. Eu confesso que eu não tenho muita paciência para pescar, porque eu fico lá com a vara e não acontece nada. Então, assim, eu imagino aqui o sentimento de Pedro cansado, exausto. E o cansaço de Pedro aqui, ele não é só físico, porque sim, pescar a noite inteira com certeza deixa alguém bem cansado, mas também existiu o cansaço emocional. Ele se esforçou e não viu resultado. Talvez você já passou por uma situação assim, né? Você aí que é estudante, ou já foi estudante, estudou para uma prova, se dedicou e aí fez a prova e mesmo assim foi mal. É muito frustrante. Você que é um empreendedor e você se dedica, se esforça e mesmo assim os negócios não vão bem, é uma sensação de muita frustração você lutar e não ver resultado do seu esforço. Esse era o sentimento de Pedro, um sentimento de frustração. Só que aí Jesus, tá, pelo menos chegou ali, Jesus estava pregando, foi bom ouvir Jesus, foi bom emprestar o barco para Jesus, mas aí Jesus acaba de pregar. E quando ele acaba de pregar, ele dá uma ordem que, assim, é no mínimo contraintuitiva para Pedro. Ele diz assim: vá para onde as águas são mais fundas. Olha só, essa ordem aqui, este vá,
é uma ordem, assim, que parece absurda, né, porque Pedro já havia pescado a noite toda, e isso não era um mistério, eles estavam lavando as redes ali. Eles, assim, era nítido que o trabalho deles já havia sido concluído. E alguns vão dizer que a ordem de Jesus é até, digamos assim, eh, ela é o contrário do que os pescadores faziam na época. Alguns dizem que peixes durante o dia iam para águas mais rasas e não para águas mais fundas. Mas isso aqui eu confesso que eu preciso ainda averiguar um pouco mais. Mas o ponto é o seguinte: depois daquela noite toda de trabalho, Jesus dá essa ordem. Ele fala isso para Pedro e ele não espera a resposta de Pedro. Ele diz para todo mundo: lancem as redes para a pesca. Então é uma ordem dada a Pedro e é uma ordem dada aos outros tripulantes ali. E Pedro, sendo o chefe do barco aqui, ele estava diante de um dilema. Será que ele vai obedecer, seguir a fala de Cristo, ou será que ele, assim, não vai dar ouvidos? E com certeza o cansaço físico de Pedro, o cansaço emocional dele, tudo isso empurrava ele para ficar quietinho ali na praia, para falar assim: hoje não deu, amanhã a gente tenta de novo. Então, qual será a resposta de Pedro? E foi a resposta de Pedro que me motivou a gravar esse estudo de hoje. E aqui a resposta de Pedro é: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí, esse aqui é maravilhoso, gente. Pedro erra muito. E futuramente eu vou até gravar aqui uma das falhas de Pedro no seu relacionamento com Jesus. Mas aqui ele acerta em cheio. Ele fala assim: mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Não faz sentido nenhum lançar as redes novamente, talvez até no que diz respeito à técnica de pescaria, não faz sentido nenhum lançar as redes nas águas profundas. Mas Pedro, é claro, eu vou fazer somente porque é o Senhor quem está dizendo isso. Pedro poderia falar assim: ô mestre, é, o senhor é muito inteligente aí no que diz respeito às coisas de Deus, mas eu entendo de pescaria, eu sei pescar. E eu tentei a noite inteira, não consegui. Talvez ele poderia falar assim: Jesus, você é um carpinteiro, certo? E muito inteligente, por sinal, aqui para ensinar essas coisas aí. É incrível. Mas eu sou pescador, então você entende de carpintaria, eu entendo de pescaria. É como se um motorista chegasse para o padeiro e falasse assim: não, faz o pão desse jeito. Um músico chegasse para um profissional de TI e falasse assim: altere essa linha aí no código. Com certeza o padeiro ia falar assim: do meu pão cuido eu. O, o, o profissional lá ia falar assim: no meu código aqui eu cuido. Então, cuida da sua área aí. Do que você entende para me dar dicas nessa área? Pedro possivelmente foi tentado, porque és tu quem está dizendo isso, é, é, parece mostrar o sentimento de Pedro. Não faz nenhum sentido seguir essa ordem, mas eu vou seguir. Claro, você provavelmente sabe qual foi o resultado da história. Pedro foi tremendamente abençoado por ouvir ao Senhor, mas eu nem foco tanto aqui no resultado da pescaria. O que eu foco aqui é na atitude de Pedro, porque hum, muitas vezes nas nossas vidas a gente tem essa sensação de que obedecer a Deus é, é, é a atitude menos lógica a ser seguida. Perdoar é a atitude menos lógica. Ser honesto nessa situação é a atitude menos lógica. Não revidar nessa situação é a atitude menos lógica. Entregar essa situação nas mãos de Deus é a atitude menos lógica. Mas não é só no caso de Pedro, não. Muitas vezes algumas ordens de Deus parecem absurdas. Deus chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai do meio da tua casa, do meio dos teus parentes, que eu vou te dar uma terra. Deus não dá um mapa. Deus não fala assim: vai para aquela terra. Deus fala assim: Abraão, vai.
E conforme Abraão confia no Senhor, as coisas vão se revelando e Abraão vê que foi bom confiar no Senhor. Deus ordena que Gideão se desfaça de soldados para enfrentar um grande exército inimigo. Isso parece loucura, isso parece algo ilógico, mas Gideão obedece e Gideão colhe os frutos dessa obediência. Meu irmão, da mesma forma, eu digo para você, mesmo quando parece que obedecer a Deus é a pior das opções, confie no Senhor. Obedeça ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Eu, o, eu sou um grande fã do GPS. Meu pai, nem tanto. E muitas vezes, quando nós andamos juntos, eu falo assim: ó, o GPS está mandando ir para lá. E já teve algumas vezes que ele falou: não, eu vou por aqui. Eu não vou entrar nessa rua ao lado, não. E 2 minutos depois, a gente estava parado num trânsito, enquanto a rua lateral estava fluindo muito bem. É, as ordens de Deus podem parecer não fazer muito sentido, mas a gente precisa se lembrar que quem vê as coisas do alto, quem vê tanto a eternidade passada como a eternidade futura é o nosso Deus, e esse Deus é bom, ele sabe o que é melhor para nós, então confie no Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Obedecer a Deus nunca é tolice. Pelo contrário, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O primeiro passo para ser uma pessoa sábia é falar assim: olha, quem sabe das coisas é Deus. A ordem pode parecer absurda, mas se é Deus, se és tu quem está dizendo isto, eu vou obedecer. Sendo assim, meu irmão, a partir de hoje, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Comece a dizer que seja feita a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade, sim, é boa, perfeita e agradável. Eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado por essa curta meditação. E se você quer dar um passo a mais na sua leitura bíblica, no seu entendimento da palavra de Deus, eu quero te convidar a se tornar aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. O próprio nome já diz, né? Você não apenas vai ler a Bíblia toda em um ano, mas vai entender todos os livros da Bíblia. Você nunca mais vai ficar perdido, frustrado, porque não está entendendo ali na hora da sua leitura bíblica. Então, se isso faz sentido para você, tem um link na descrição desse vídeo, você pode clicar lá, ver mais informações, inclusive tem uma aula gratuita lá para você que você já pode assistir. Então, não perca tempo, vá lá, procura aí na descrição do vídeo esse link, clique, veja as informações e torne-se aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo e lembre-se, inscreva-se no canal, curta esse vídeo se você não fez ainda e também ative as notificações, porque o meu objetivo é que não somente hoje, mas que no decorrer dos dias este canal seja usado para que o seu coração seja regado com a palavra de Deus. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.